Boa noite. O pessoal que já tá chegando aí, bem pontual. Lira Ana Carla, é de onde? Muito bem-vinda. Boa noite. Cris, boa noite. Rita Maria, de Salvador, Bahia, bem-vinda. Ah, Juazeiro do Norte, a Lira Ana Carla, não conhecia. É de que igreja lá? Oi, Cris, direto da Bolívia, uma amiga querida, bem-vinda. A Renata também, lá de Porto Alegre. Temos pessoas dos quatro cantos do Brasil aqui. Andréa do Maranhão, Salvador. Já temos representação de vários estados. Ceará, Igreja Batista Regular do Novo Juazeiro. Pastor Almir Marcolino, né? Isabel Leonice, não sei de onde é. Talvez Bahia, não sei. Louritas, Feira de Santana. Bem-vinda, viu, Andréa? Obrigada pela participação. Espero que vocês fiquem conosco desde o início até o final. Larissa, aqui mesmo do Rio Grande do Norte, Mossoró. Bem-vinda, Lala. Feira de Santana, Isabel Leonice. Eu imaginei que era Bahia. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Bem-vinda, Raquel. Bem-vinda, Lívia, de Feira de Santana também. Diligência em tempos de pandemia. Deixa eu só colocar aqui o nome da nossa live. Nath, você por aqui novamente, que ótimo. Oi, Nath, há quanto tempo? Juazeiro do Norte, né? Larissa entrou, a nossa entrevistada já está por aí. Eu vou colocar ela logo aqui pra gente ir se organizando. Oi. Linda, querida. Tá aqui o negócio. Saudades também, Nath. Ai, ai. Irmã Felícia de São Paulo, né? Nath de Juazeiro, Felícia de São Paulo. Uau, muitos lugares diferentes. Bem-vinda, Larissa. Obrigada pelo convite. Prazer. Esperar o pessoal chegar mais aí. Ah, Isaías Nichols, já tá aí, viu? Tá com Benaia por esposo da ali. nossa entrevistada, está por aí também. Ótimo. Não consegui colocar o acento no E de Larissa. Às vezes o teclado não ajuda muito.
O pessoal que está chegando aí vai se apresentando, dizendo pelo menos a cidade. Oi, Raquel. Tem algum... Raquel, Raquel chegou. conhece, né? A Raquel da Bahia. Yeah. Tô aqui com as minhas pescas, viu? Porque eu sou muito esquecida, então eu não Ah, quero eu também. falar O nada. notebook, o notebook tá aqui na minha De mão. vez em quando eu vou estar aqui assim. Sem anotações não dá, não. Esperar só mais um pouco. Uhum. Cadê o Benaia? Tá com o Isaías por aí. Foi dar uma volta no carro com ele, eu acho. Aham. Aí são 18 horas, né? É, 6 da tarde. Ainda tem Escurece. sol. Agora tá escurecendo Escurece. umas 7h30 por aí. Ah, tá bem claro ainda. A gente tá em Pastor primavera aqui. Bruce. Olha Olha. seu, Oi, sogro. seu sogro. Agora eu vou ficar mais tensa. É, Alane Souza, saudades. Ah, Alana. Bem-vinda, querida. Ah, tá falando que o áudio da Larissa tá baixinho. Acho que é a própria voz, né, Larissa? Não tá falando tão alto. Será que se eu falar mais alto, fica bom assim? Deixa ela responder. Se eu falar mais perto? Será que tá baixo ainda? Continua aí. Dá um feedback aí novamente, Larissa. Fala aí, Larissa, pra Larissa Tá. daqui. Ainda tá baixo? Ai, ai, o que é que eu Ainda faço? baixo. Ixi, eu não sei o que fazer, não. Ai, ai, ai. A Gisele tá alto. Eu também eu tenho falado um pouco mais Olha, a alto. Raquel disse que tá ótimo o áudio. Baixo. Quem? A Raquel aí disse que tá Ah, ótimo. Larissa, pode ser no seu, viu? Pode ser no seu. Se outros não estão achando, Isaías também disse que eu pode posso melhorar. ouvir normal. Então, pode ser no seu, viu, Larissa Ah, Pires? desculpa. Mas eu vou tentar falar mais alto ainda assim. Obrigado, Rose. Saudade. Esposo do seu cunhado, né? É. Cunhado, criação. Ok, acho que 8 minutos é realmente o tempo máximo que eu espero. Também em respeito a quem já chegou, né? Uhum. Sabendo que a gente tem um horário para seguir e uma agenda também para. Então, vamos começar a, com a apresentação da entrevistada. Larissa, Eu, você pode se apresentar, dizer seu nome, local de onde é. eu sou Larissa, tenho 24 anos. Eu sou brasileira, mas atualmente eu tô morando nos Estados Unidos. Eu casei e aí eu vim morar aqui vai fazer 4 anos agora em junho. E aí sou mãe do Benayazinho, que tem 2 anos agora. E não trabalho fora de casa, tenho muito trabalho, mas dentro de casa não falta trabalho, mas por agora sou esposa, mãe e dona de casa. Acho que é isso. Ótimo. Então, a nossa entrevista de hoje tem como pauta diligência em tempos de pandemia. Uhum. Como você mesmo falou, não trabalha fora, mas trabalha em casa, tem muito trabalho. E essa é a ideia mesmo. Nós, como mulheres, temos muitos setores para dar conta, muitas áreas. E olhando para o retrato da mulher de Provérbios 31, do 10 ao 31, eu não vejo uma mulher perfeita, mas eu vejo uma mulher diligente. E a diligência seria uma virtude almejada por todas nós, a fim de darmos conta de diversas áreas. Poderíamos começar com o marido, né, as que são casadas, aí vem filhos, casa, finanças, a ideia de ajudar outros, se essa é a ideia de como igreja a gente deve realmente estar à disposição de ajudar outros. Ela cuida do seu caráter, da higiene, todos esses cuidados que a gente sabe que uma mulher deve ter. E às vezes algumas ainda trabalham em casa para uma renda extra, né? Ou até trabalham fora de casa. É o caso de algumas. Então,
eu vejo muito presente em Provérbios a ideia de diligência. Fala-se muito sobre diligência lá, que diligência é algo sábio. Tem alguns versículos que dizem assim: a mão do diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Os planos do diligente tendem à abundância. A ideia de conferir multiplicação a quem é diligente. O preguiçoso está sempre em perdas, né? Mas a pessoa que é diligente, não. Aqui também diz um versículo lá em Provérbios 28, 19, diz assim: o que cultiva a terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios vem a pobreza, né? A ideia daquele aquele que planeja seu tempo, ele tende tudo que ele faz tende a multiplicar, mas o preguiçoso que trabalha com a mão remissa, ele vai sempre, parece que ele dá um passo para frente e três para trás. Seria essa a ideia que eu vejo muito presente em Provérbios. Então, a mulher que agrada ao Senhor, conforme também o retrato de Provérbios 31, a mulher que é diligente. E é essa que o Senhor louva. É a ideia de uma mulher que não come o pão da preguiça, mas que de fato aproveita bem o seu tempo, né? Até o último versículo diz assim: dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Então, pensando nisso tudo, nós gostaríamos de. Não dá para falar perfeitamente de todos esses pontos. A gente queria realmente só mencionar a maioria deles, no caso, começando com o marido, e conhecer um pouco sobre a sua rotina, ouvir sugestões da sua parte, de como aproveitar melhor o tempo e não deixar de lado nenhuma dessas áreas que são tão importantes. Uhum. Primeiro, eu acho que eu vou começar com uma coisa bem óbvia e até clichê, mas que eu acho que é muito importante para a gente chegar num ponto crucial dessa nossa live, que é Deus nos fez diferentes, né? Todos nós somos diferentes e a gente não está em situações iguais. Eu sou nova, já sou casada, já tenho um filho. Tem gente que é da minha idade e ainda mora com os pais. Tem gente que já é mais velho do que eu, que ainda é solteiro, não é casado, não tem filho. Então, Deus nos fez diferentes e estamos em situações diferentes na nossa vida, mas a gente tem um ponto em comum e que é inegável, assim, que é o nosso propósito de vida. Todos nós temos o mesmo propósito de vida, pelo menos um. Se você acha que você não tem nenhum propósito na sua vida, ou se você ainda não achou um, eu vou dizer agora um que nós temos em comum e que deve ser o principal da nossa vida, que está lá em Apocalipse 4:11. Eu gosto muito desse versículo, eu até tenho ele decorado, e que diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, Deus está dizendo aqui que Ele é Senhor, que Ele nos criou pela sua vontade e Ele é digno de toda a glória. Então, nós temos um propósito em comum, que é glorificar a Deus com a nossa vida. E sabendo disso, desse ponto agora, a gente tem que começar a trabalhar para cumprir esse dever que a gente tem de glorificar a Deus com a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, que são muitas. Não importa se eu sou mãe, dona de casa, esposa, e você só mora com seus pais, você é um estudante, você continua tendo o papel de filho, de filha, né, de amigo, de ajudar os outros. Então, nós temos muitas áreas da nossa vida que a gente precisa praticar cumprir esse nosso dever de glorificar a Deus e dando o nosso melhor. Como diz lá em 1 Coríntios 10:31, Isaías tentou marcar aqui para mim, estou achando aqui. 1 Coríntios 10:31 tem dizendo, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, esse realmente é o papel da nossa vida. E para a gente cumprir em todas essas áreas da nossa vida, dando o melhor da gente e conseguir glorificar a Deus, a gente tem que ter nas nossas mãos, conseguir lidar, conseguir manusear bem um fator chamado tempo, né?
E agora, nessa época de pandemia, eu vi muito no Instagram, muitos memes, muito... As mães vão descobrir a vacina do coronavírus primeiro do que os médicos, porque as crianças já estão destruindo a casa, né? E tudo. E realmente não é fácil, né? Ter uma criança em casa ou várias crianças em casa ao mesmo tempo. Eu não tô aqui dizendo que, esse aqui é a minha vida, né? O Benaya, a maioria já sabe, quem não sabe, eu pretendo homeschool o Benaya, então eu pretendo que ele não vá para a escola e ensinar ele em casa. Então essa já é a realidade que eu quero para mim, né? Que eu estou buscando. Então, esse tempo de pandemia não me afetaria quanto a esse fator de ficar com a minha criança em casa. Mas eu não estou dizendo aqui que é uma coisa fácil, mas que Deus que nos colocou nessa situação, que é o mesmo que nos sustenta. Então, eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo requer humildade e aumentar ainda mais a nossa dependência dele, sabe? Eu estava dizendo para Isaías, eu estava achando interessante ver essas coisas das pessoas, porque aqui nos Estados Unidos, quando está no tempo de inverno, em dezembro, as crianças não saem de casa não, ficam em casa, entendeu? Claro que tem escola, mas não sai, não tem ser humano normal que vá dar uma caminhadinha na rua, porque é muito frio. Então, o nosso inverno é longo, então a gente fica a maior parte do tempo em casa mesmo. E em todo o tempo de pandemia, tempo de não pandemia, com seu filho em casa, com seu filho na escola, a gente tem que saber remir o nosso tempo, né? O que Deus diz pra gente lá em Efésios 5, 15 e 16. Deus diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, Deus já nos adverte a isso, né? A gente tem que cuidar do nosso tempo, é precioso. A gente tem que fazer tudo para glorificar a Ele enquanto a gente faz os nossos afazeres diários. E aí, com isso, eu tento dividir o meu dia mais ou menos com 3 pensamentos. Eu tento, primeiro, tentar pensar que eu preciso colocar a minha mente no lugar correto. Quando a nossa mente não está no lugar bom, pensa num copo cheio de água, certo? Isso seria a nossa vida e a água seria a nossa natureza normal. A nossa natureza terrena é má, não tem nada bom, é pecaminosa, né? Vai em direção contrária a Deus. E aí você tem esse copo cheio de água. Aí uma hora na sua vida você percebe que você precisa, que você não quer aquela vida mais, que você quer agora glorificar o seu Criador, o seu Senhor. E aí você vai derramar um pouquinho dessa água do copo. Aí vai ficar o copo não todo cheio agora, né? Vai ficar o espaço vazio. Uau, tirou aquela parte do pecado, mas ele ficou vazio. Aos nossos olhos nus, tá sem nada. Mas ali dentro tem coisa. Tem ar, tem partículas, tem coisa. Quando você tira a água, ele vem outra coisa para dentro. E cabe a nós pensar, eu vou colocar o que é bom ou eu vou deixar só aquele velho ditado, né? Mente vazia, oficina do mal, né? Então, cabe a você, né, pensar, eu quero tirar essa coisa ruim da minha vida, mas eu preciso encher de volta com o que é bom. Então, eu fico pensando nisso, né? Que eu preciso colocar a minha mente no lugar correto. Eu fico pensando, tentando lembrar o propósito da minha vida em tudo que eu for fazer. Preciso glorificar Deus, preciso estar contente com a minha situação. Deus é o que me pôs aqui, Deus é o que me sustenta. Então, eu preciso depender dele cada dia. E aí, para isso, eu preciso remir o meu tempo, porque eu tenho muitos afazeres. E se você vê, é um ciclo. Se você não remir o seu tempo, você não vai conseguir pensar direito e você não vai conseguir colocar o propósito da sua vida direito. É tipo um ciclo. Então, essas são as perguntas que eu tento mais colocar na minha cabeça, né? Eu preciso entender o propósito da minha vida, preciso colocar minha mente no lugar correto e eu preciso cuidar do meu tempo. E aí, tu quer fazer uma pergunta de ponto, porque eu já esqueci tudo. Qual é o primeiro ponto que tu queria que eu falasse? Marido. Maridos. O meu tempo Começando ainda com a prioridade de casada, digamos assim, né? E as que não são se preparar para esse propósito também. E que não tem autoridade do marido, teria então os pais e outras pessoas para honrar. A gente sempre tem uma autoridade na nossa vida, né? Se você é solteira, casada, filha, sempre vai ter uma autoridade na nossa vida, sendo que a nossa autoridade maior é Deus, né? No meu caso, eu saí da autoridade do meu pai e agora eu estou sob a autoridade do meu marido.
e meu marido está sob a autoridade de Deus também. Sempre tem uma autoridade na sua vida. Então, aqui na minha vida, aqui em casa, a prioridade é Deus, né? Eu tenho que ter o meu tempo com Deus enquanto ele já está no trabalho. Eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso ter um tempo com a minha autoridade maior. Quando ele chega em casa, ele é a minha prioridade agora, né? Aí eu sei que muitas pessoas dizem, né? Prioridade marido, não, meu filho vem primeiro, né? O meu filho é a minha prioridade. E realmente é o natural de pensar, certo? Quando você vê assim, o Benai é tão pequenininho, como é que você vai priorizar o Isaías? Mas outra coisa importante é que você esteja na mesma página que o seu marido, certo? Se o Benai vai dormir e já tá tarde, e eu ainda não tive um tempo de leitura ou de conversar com Isaías, ele diz, olha, essa noite a gente não vai ficar com ele até ele dormir na cama. O que eu vou dizer? Não, eu vou ficar. Não. Então, se eu for contra o desejo do meu marido, eu vou estar priorizando o Benai quanto a ele. Então, a gente conversa, a gente vai juntos lá no quarto dele. Conversa. Ele vai chorar um pouquinho, vai reclamar, porque não é a vontade dele, mas aí a gente tem que ver juntos. E algumas vezes eu fico... eu acho que ele me percebe tão assim, meio desconfortável, que ele disse, ok, eu vou lá, eu coloco ele pra deitar, e aí depois a gente vem. Importante estar na mesma página. Se ele diz que tá bem e ficar lá com ele, tudo bem, sabe? Entendeu? Então, procuro ter as coisas prontas já quando ele chega em casa, porque aí a gente come rápido, a gente pode ter algum tempo juntos. Botar o Benaya pra dormir cedo tem sido o nosso desafio agora, porque aí ele tava indo dormir muito tarde, o Isaiah chega cansado, a gente ia deitar, ele já tava quase dormindo. Então, são coisas assim que a gente tá tentando ajeitar com o nosso tempo, né? Tá. E Mas tá sempre na é um. mesma página, sabendo a autoridade, submissão. Submissão é sub mesmo, tá? É embaixo, mas não quer dizer, não é de valor. Não é que eu tenho menos valor do que ele. Nós temos papéis diferentes, tá? Mas diante do Senhor, os dois somos feitos à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Temos o mesmo valor diante de Deus, mas nós temos papéis diferentes. Certo? Eu queria deixar isso claro. Isso para poder funcionar melhor, né? Não é para um massacrar o outro, como o Não. mundo revela, mas é a ideia de unir para poder ampliar. Então, se o homem é o cabeça, é importante que num ambiente só tenha uma cabeça. Até numa igreja, se tiver 4 pastores, vai ter que ter um que é o responsável por pastorear os outros, né? Porque senão vai dar confusão. No corpo só tem uma cabeça, né? Se tiver 2 cabeças, vai ficar tudo Eu devo ligar complicado. a luz ou tá muito claro? Será? Como? Eu devo ligar a luz ou tá muito claro assim? Pra mim tá ok. Não sei pro pessoal aí. E aí ainda está na transição, né? Dia para noite. Pronto. Então essa questão de priorizar o esposo é realmente algo importante. Eu noto que tem muitos casais, só para a gente fechar esse ponto e ir para outro, chegar a fase do ninho vazio, os filhos vão sair de casa e o casal, naquele período que os filhos estavam crescendo e eles envolvidos naquele processo, eles esqueceram de nutrir o relacionamento entre si. Então, quando os filhos vão embora, chega a época do ninho vazio, os filhos se casam, saem de casa e tudo mais, o casal parece 2 estranhos. Tá tudo desestruturado. E começam a ter diversos problemas, porque naquele período eles não nutriram um relacionamento. Porque relacionamento se eu não falar muito com Deus, eu vou me distanciar dele. Relacionamento é assim, você tem que cultivar. E o relacionamento entre um homem e uma mulher, marido e mulher, também precisa ser cultivado, eu imagino. Né? Mesmo que eu não seja casada, mas eu entendo que se eles não crescerem em intimidade e conhecerem um ao outro, vai ter momentos que vão se distanciar cada vez mais. Então, tem muitos casais passando por isso. A ideia de se dedicar tanto aos filhos, se esquecerem desse relacionamento entre si, e aí quando o ninho fica vazio, eles ficam como 2 estranhos dentro de casa, né? Exato. Ou então visitando sempre os filhos e perturbando os filhos. A ideia de não respeitam os limites, justamente porque eles não entenderam os papéis.
Porque Porque no sair caso da da órbita de mulher, Deus. o, o esposo vem prioridade. E até é bom para o filho entender que ele não é o rei da casa, ou a menina rainha da casa. Ela tem que saber que ela vem em segundo plano. Isso é bom para ela também, para a É, formação do caráter, né? E tudo. Porque da nossa natureza ser egoísta, né? É incrível como um bebezinho, com meses, ele quer que a vontade dele reine. E é exato. simplesmente porque é filho de Adão mesmo. Uhum. E precisa Exato. tornar-se filho do segundo Adão, que é Jesus Cristo, com urgência e desespero, digamos assim. Uhum. Então, e interessante que no caso da mulher de Provérbios 31, a gente vai olhar, até na ordem também começa com o marido dela. E o marido dela era um homem respeitado pela conduta dela. Uhum. Então, Isso é é, responsabilidade, viu? é, Pela nossa conduta e nosso é meu ser. Isso. realmente, é só Deus que capacita, né, Larissa? A É. gente vê o retrato da mulher de Provérbios 31 e parece que está tão distante, mas eu louvo a Deus não cair em extremos. Eu louvo a Deus, por exemplo, quando a gente. Sempre é assim, não sei como é com você. Quando eu penso em alguém, eu logo associo outra coisa. Vou dar um Uhum. exemplo, dois exemplos. Quando eu penso na Abigail, filha do pastor Almir Marcolino, eu lembro de livros, leitura. Eu disse isso para ela outro dia. Porque o Insta dela sempre ela coloca, e ela gosta muito de ler. Quando eu penso em você, eu penso em diligência, em dar conta de todas as coisas com uma certa diligência mesmo aplicada. Então, você é jovem, certamente vai. Imagine só como não estará daqui a 10 anos se continuar crescendo e desenvolvendo. Então, assim, eu creio que é demonstrar gotas do que Deus deseja em nossas vidas e desenvolvendo isso aos poucos. E certamente Deus é glorificado. Nesse pouco que a gente é fiel a Ele, Ele vai então nos abençoando e nos ajudando a glorificá-lo, sendo esse o nosso desejo principal, né? Então, a nossa segunda parte, você pode mencionar um pouco os filhos, como é a rotina com o Benaia, como foi essa questão de adaptação, porque o casal tá só os dois, né? Não sei se você teve um período de, sei lá, 2 anos de casada e depois teve filhos, não sei como foi isso. Como foi a chegada do Benaia, se houve muitas mudanças. Como foi que você lidou com isso? A gente casou aí quando foi 9 meses depois, eu engravidei. E aí, 9 meses o Bené chegou, né? Então foi mais ou menos um ano e meio, né? Um Depois ano de e pouco. casado. Uhum. E aí ele chegou, muda muita coisa, com certeza. Ele passou uns 3 meses dormindo no nosso quarto. Mas aí chegou uma época que a gente não dá, porque o chão daqui faz muito barulho de madeira. E aí, qualquer pisada errada que a gente dava, o bebê acordava e a gente não podia nem se mexer na cama. Então a gente, não dá certo. Então a gente passou ele pro quarto dele. E aí foi o primeiro ensinamento que a gente foi fazer, né? Fazer ele dormir. Mas graças a Deus ele já pegou essa parte. Mas a gente sempre tem coisas novas para ensinar. E a minha rotina com o Benai é mais ou menos, eu acordo com ele acorda umas 6h30, 7 horas. E aí eu trago ele pra minha cama, e aí a gente escuta alguma coisa. Geralmente a gente tem escutado, não sei se a Rose ainda tá aí, mas a gente tem escutado todo dia de manhã o devocionalzinho que o meu cunhado manda pro grupo da família, o Hernandes. Então a gente escuta juntos, mais ou menos uns 15 minutos, ele fica deitado comigo. E aí a gente levanta, vai tomar café, se prepara para o dia, ele brinca ali um pouquinho, e aí já vou pro devocional dele, né? Eu tenho o devocional que eu fazia quando eu estava no Brasil com as crianças lá da minha igreja. Eu trouxe o material que eu tinha escrito e agora eu uso com o Benai. É tão especial, me faz lembrar muita coisa. E aí depois a gente almoça e de tarde ele fica meio livre pra brincar e eu vou fazer meus afazeres. É interessante que o Benai tá muito comigo em todo canto, sabe? Se eu tô dobrando a roupa, ele tá brincando na sala e ele quer ajudar. Se eu tô na cozinha fazendo alguma coisa, ele quer estar lá. Nem sempre dá certo, tá? Mas ele sempre tá querendo participar do que eu faço. Então, é muito gostoso viver com ele. É difícil, é mais cansativo, com certeza. Mas quando a gente tá pegando assim a rotina, como lidar com eles, eu tô dobrando a roupa. Fica pra lá, não, tá bom, você quer dobrar essa? Dá assim 3 peças pra ele
brincar enquanto eu faço o resto, sabe? Então, tá sendo um aprendizado diário com ele, assim. Eu Mas tá acho sendo muito bom. legal quando eu vejo os vídeos de você dobrando as roupas, né? Depois de lavar e colocando no cabide, ele vai lá e coloca Ele ama. todo feliz. Rabisca, só pedir uma vez ele já quer ajudar. Eu acho que isso é homeschool. Homeschool do Benai, a escola em casa do Benai não vai começar só quando ele começar a escrever os livros. Acho que muito mais do que isso é ensinando ele a servir, a ter um coração servo, né? Então a gente já tem Muito bom. começado desde que ele é pequenininho mesmo. Isso é muito, muito bom mesmo. Muitos pais perdem isso. Nos primeiros anos de vida, a criança ainda está muito moldável. Então, Uhum, você consegue colocar ela para fazer várias coisas, porque ela quer ajudar. Quando uhum, ela quer ajudar, você não deixa. No dia que você quiser que ela vá ajudar, ela não vai querer mais. E uhum. são nesses primeiros anos. Eles gostam muito de ajudar. Eu não sou mãe, mas eu trabalho com crianças nessa faixa etária, né? A maioria das crianças. E eles amam. Qualquer coisa que você pedir para eles fazerem, eles se sentem úteis demais. Quem é mãe de crianças dessa faixa etária de idade sabe disso. E às vezes não aproveita esse potencial E deles. eles, E como eles você mesmo falou, é uma formação. Eles pegam muito rápido mesmo. Um É, exemplo que eu tenho é sobre comida e TV. Vamos falar aqui. O Benaia não é zero televisão, tá? Ele assiste, ele tem horário para assistir. Eu não vou ser hipócrita e dizer que não é televisão. Ele assiste. Tem vezes que uau, ele passou muito tempo na televisão, tá bom. E quando ele chora pela televisão, eu fico, foi muito tempo, entendeu? Porque isso é uma coisa ruim, você chorar por uma coisa, ele tem tanta coisa boa, pode brincar lá fora, pode ter brinquedos, então é um ensinamento pra mim também. Mas aí ele tá chorando por aquilo, eu vou dar? Não, eu vou cortar. Eu corto e ele se molda a voltar a brincar com as atividades, a brincar lá fora. Então, não tem isso. Uma criança de 2 anos é a fase adolescente da criança. Ele tá conhecendo aí os sentimentos e tudo, e sabendo que tem voz, pode gritar mais, pode conseguir a coisa no grito. Só que tudo tem um limite, né? Todo mundo tem uma autoridade. E aqui o Benael com certeza vê que ele não é autoridade aqui em casa. Então, na comida, a gente não oferece açúcar a ele ainda. Não que ele não tenha metido a mão no bolo ainda e botado na boca sem eu ver, né? Mas não é o que eu coloco no prato dele ainda. E quando eu tô dando muita fruta, muito suco, mesmo que sem açúcar, ou kefir com mel, mas pro doce, quando eu vou oferecer um brócolis, ele fica, não quer comer. Corta o que é doce, vai pro outro lado. Entendeu? Se você continuar fazendo o que a criança quer, vai pra onde? Entendeu? Então é assim que a gente vai fazendo aqui. Vai muito bom, moldando ele mesmo. muito bom. E eu vejo que você cuida muito bem da comida dele. Como você falou de Uhum. brócolis, as coisas todas. Isso tudo demanda tempo. Eu moro É mais, sozinha e para me alimentar bem não é fácil. Eu demanda, reconheço. demanda tempo, mas eu acho que é mais organização. Se você tiver. Organização. Eu aprendi a congelar aqui, porque lá no Brasil você compra mais a carne fresca, né? Faz o almoço todo dia, aquela coisa mais. Pelo menos a minha avó era todo dia almoço grande, arroz, feijão, a carne. Isso demanda a manhã todinha. Né? Se eu for fazer isso aqui, a manhã todinha, meu dia foi embora. Não vou nem ter tempo de ensinar o Benai, quanto mais de fazer as minhas coisas. Então, eu faço assim, eu faço janta, eu prefiro fazer janta. Então eu faço janta que o Isaías chega e ele quer jantar. Então a gente janta ali e já sobra pro almoço. Então a minha manhã é mais livre, sabe? Eu faço mais o café da manhã e aí já tá mais livre, porque o almoço já foi o que sobrou da janta pro Benai, aí eu como qualquer coisa mais leve ali. E eu congelo, principalmente feijão, que leva 3 horas para cozinhar, carne, que leva muito tempo para cozinhar, e eu separo porções que dá para nossa família. Então, umas vasilhinhas maiores, eu faço muito isso e isso ajuda demais. Então, de 2 em 2 dias, mais ou menos, eu preciso fazer um arroz, um macarrão, uma coisa para fazer, complementar, né, a janta. Então, acho que isso já ajuda demais, demanda pouco do meu dia. Graças a Deus. E a gente complementa sempre com fruta, com o que for mais fácil ali de cortar e já tá bom, sabe? Ótimo. Muito bom. Acho que a gente já está entrando na parte da casa, você pode continuar aí. Por exemplo, você falou que para as refeições, eu entendo que as refeições aí nos Estados Unidos também, a principal parece que é o jantar, não é? Aqui é o almoço.
A É. janta, a gente janta qualquer coisa. Uhum. Mas o almoço a gente tem que dar aquela pesada, digamos assim. É, eu Aí, cresci assim também. pronto. Aí, no caso, Larissa, já entrando na parte da casa, a questão da comida, você falou que cozinha carne, no caso, de 2 em 2 dias. E aí vai complementando, fazendo outras coisas, arroz, macarrão, também ingerindo sempre muitas frutas e legumes e tal. Como é que você faz a organização dessa questão da sua. Você tem um cardápio? Como é que faz para facilitar a sua semana? Você tem 7 dias e Benaia e Isaías Nichols querem comer todos os dias. Você tem muitas coisas. Você tem roupa para lavar, você tem a casa para arrumar, você tem você mesma, né, para se produzir, cuidar do cabelo. Eu vejo que você cuida muito bem disso tudo. Então, assim, como conseguir dar conta de tantas coisas assim? O Benai quer sua atenção, o Isaías quer sua atenção, todo mundo quer sua atenção e Então, tudo daí, mais. Então, como você não. consegue dar conta? Eu acho que essa questão de alimentação é muito tranquila aqui em casa. Eu não fa... Você perguntou se eu faço comida, realmente carne de 2 em 2 dias. Por exemplo, se eu vou fazer carne hoje, né? Então eu faço uma quantidade que eu vou congelar 3. Então já vão 3 dias na semana. Só que às vezes eles dizem, hoje vamos comer frango. Só que sendo que eu tenho carne guardada. Ok. Deu uma travadinha. Foi no seu? Então eu vou fazer. Foi do meu. Vou fazer frango. Eu já faço uma quantidade maiorzinha e já congelo um pouco de frango. No outro dia ele vai dizer, eu quero comer carne. Ah, tá aqui carne. Ah, eu quero comer frango, tá aqui frango. Entendeu? Então eu faço mais ou menos assim. Se eu vou fazer carne um dia. E a gente geralmente tem, por exemplo, linguiça, congelada e coisa mais fácil assim. Então, eu acho que essa parte de comida pra gente realmente o congelar ajuda demais. E não é uma coisa Não é uma grande. coisa. Bota ali na cuscuzeira uns vegetaizinhos pra cozinhar e um arroz e já é um jantar. Já A tá gente tudo pronto. bota vitamina. Graças a Deus, o Isaías não é muito chato pra comida. Ele come o que tiver na mesa. Então, Conta muito. E o é, esposo, né? Às vezes varia de um esposo para outro. Por exemplo, é. no passado, eu impreterivelmente tinha que ter feijão no meu cardápio. Hoje, não. Hoje, se Uhum. eu comer uma vez por semana, já tá bom. Eu não gosto de comer feijão todos os dias. Então, feijão é algo que dá trabalho para fazer. É. Feijão, carne, são duas Eu não tenho coisas mais. O panela de arroz é pressão rapidinho. aqui. É tão ruim Como não é? ter uma panela de pressão. Então leva umas 3 horas pra cozinhar um feijão. Para cozinhar. Pois é. Se tivesse feijão verde, ficaria mais fácil. É 20 minutinhos para fazer, mesmo sem panela de pressão. Então, dar conta da casa não é fácil. Falamos da comida, mas assim, e aí a roupa? E aí a limpeza da própria casa? Como é que você faz tudo isso com o Benai correndo pela casa? O Isaías está no trabalho. E você já está Sinceramente, planejando ter um outro filho, né? sinceramente, eu achei muito interessante quando você me chamou para falar desse tema de diligência, porque eu sou uma pessoa totalmente assim, sem muita rotina. Eu preparo o meu dia mais antes de dormir, mas eu tenho, assim, o que eu preciso fazer naquela semana, o que eu preciso fazer no dia. Mas, tipo assim, eu não sou aquela pessoa que segunda, quarta e sexta, eu vou limpar a casa, varrer e passar o pano. Terça e Ah, quinta, eu vou lavar a roupa. Não sou assim. não tem Eu, isso, é. eu lavo a roupa 2 vezes na semana. Hoje o Benaia tá maravilhoso, ele tá brincando direitinho ali. Tempo! Vou lavar a roupa. Entendeu? Tenho tempo livre. Mas Hã? você tornou a agenda ou a organização mais flexível, até pensando no Benai, mas você colocou como estimativa. Precisa se lavar a roupa 2 vezes por semana, porque se não for procurar a roupa na outra semana, não tem mais. Foi É só a um ideia exemplo, de mas, por exemplo, aqui, quando o cesto tá cheiozinho, tá na hora de já lavar. vai logo. Entendeu? Entendi, Tive um entendi. tempo, porque assim, eu marquei pra terça-feira, mas terça-feira o Benaia ficou doente e ele só queria estar em cima Sim, de mim. Só queria dormir na minha. Como sim, é que eu vou fazer? Vai desorganizar a semana toda, então isso sim. não funciona muito pra mim, não. Isso vai de pessoa para pessoa, mas assim, até quando você tem uma criança, se você não for uma pessoa muito flexível, você sofre. Deus foi muito generoso comigo me colocar como professora de crianças pequenas há 10 anos atrás. Porque era tudo muito.
tinha que ser a introdução, viu? Fiquem quietinhos. Só que não funciona isso com crianças pequenas. A rotina de um bebê. Então, eu comecei a ajudar no berçário. Então, eu vi que não tinha como ter uma aula. Tinha os pontos que eu gostaria de ensinar naquela aula, estão elencados. Mas como vai ser o roteiro, eu não vou poder determinar, porque eles são mais imprevisíveis, digamos assim. Então, eu acho que é bom ter essa flexibilidade. E o princípio continua o mesmo: ser diligente e não deixar que as tarefas do lar vão simplesmente acumulando, digamos assim. É a ideia de tentar, o máximo possível, dar conta das coisas que nos esperam, né? Digamos assim. Uhum. É, A tá. Letícia perguntou aí como é que eu comecei, que o Benai ajuda muito em casa. Quando ele era bebezinho, tudo que ele podia fazer por ele mesmo, eu já fui sempre estimulando até o limite que ele podia. Quando ele começou a pegar as coisas, eu comecei a ele dizer que ele podia pentear o cabelo. Quando ele começou a segurar uma coisa, eu disse para ele botar a roupa dele no cesto. Quando ele... Então, é tudo quando ele fosse crescendo, que eu via a habilidade dele de segurar alguma coisa e colocar em tal canto, eu vou ensinar ele a segurar a roupa suja que ele tirou e botar lá no cesto. Não é que vai ser o maior trabalho que vai me ajudar enormemente, mas muitas vezes eu tô dobrando a roupa lá e ele tá querendo minha atenção. Eu disse, tá aqui, vai botar lá no teu quarto. O tempo que ele vai lá no quarto, vai pendurar o negócio lá dentro, vai voltar, eu já tenho dobrado mais 5. Aí eu, tá aqui outra, vai lá, bota mais uma. Aí eu já dobrei mais 5. E assim eu vou fazendo o meu trabalho, eu vou levando ele junto comigo, entendeu? De acordo com a habilidade dele, Muito do bom. que ele sabe fazer. Muito sábio. E torna lúdico e ele não se cansa. Exatamente. Ele nem percebeu, está ajudando e você está também sendo ajudada, de certa forma. Porque você É. tem que cuidar dele e fazer as coisas. Muito bom. E ele Sabedoria. tem 2 anos, é incrível. Às vezes eu fico assim, ele fez isso mesmo, ele me ajudou nisso mesmo. Às vezes se eu tô na cozinha aperreado, Benaia, faz isso daqui pra mim, leva isso pro teu pai. Ele faz isso exatamente, porque ele tem sido treinado com pouquinhas coisas, principalmente a escutar a nossa voz. Então, Pronto, essa pergunta aí, já leu, né? Essa pergunta da Raquel sobre faculdade e tal. Então a gente eu pode vi deixar um pouquinho agora. mais para o final. Eu queria ouvir sua opinião sobre essa área de finanças. Uhum. É uma área que, às vezes, alguns lares a mulher não toma conta, às vezes é o homem. Como você falou, tem diversos tipos de lares e diversos tipos de pessoas em circunstâncias diferentes. Mas, assim, a ideia de finanças, eu vejo que você, de vez em quando, está vendo alguns cursos. Não sei se na sua casa é você que administra. Como é que você vê isso e como você poderia dar algumas dicas para algumas mulheres que, às vezes, não fazem quase nada nessa área? Às vezes não Bem, planeja bem como gastar o dinheiro e tudo mais. Qual a uhum. diferença que isso faz, digamos assim, num lar, a ter as finanças bem administradas? Bem, eu acho que como tudo que Deus nos dá, assim, o dinheiro, nós temos que ser bons despenseiros do que o Senhor tem nos dado. Então, com o dinheiro é da mesma forma. Quando a gente casa, quando eu casei, eu lembro da minha maquiadora no dia do casamento, ela pedindo para eu citar os meus votos, né? Aí na parte que eu disse, prometo ser submissa, e ela escutou até o final. Quando eu terminei, ela disse assim: eu gostei, foi ótimo, mas eu só tiraria uma parte. Eu disse, qual era? Ela disse, ser submissa? Eu não botaria isso, não. Eu disse, pois essa é a parte que eu acho que eu não devo tirar. Que eu não tiraria. Então, a questão de eu estar submissa ao meu marido, eu estar em casa cuidando do meu filho, eu não trabalhar fora, isso é muito perigoso, né? Porque se aí não der certo, tô de mãos abanando, né? A principal preocupação de muitas mulheres. Mas quando a gente casa, desde que a gente conversava antes de casar, que a gente decidiu que eu ia ficar em casa, né, trabalhar em casa, finanças, o dinheiro que o Isaías coloca dentro de casa não é do Isaías, é meu e é dele, certo? O dinheiro é nosso. Ele só pode sair para trabalhar e chegar em casa e ter roupa limpa e ter comida se eu trabalhar no tempo que ele está trabalhando.
Então, se eu não trabalhar em casa junto com ele, ele não trabalha fora para trazer o tanto de dinheiro que ele traz. Se ele tivesse que fazer o meu trabalho, ele teria que trabalhar menos, ganharia menos. Se eu não trabalho, é tudo ligado. Então, o dinheiro é meu e é do Isaías, é nosso. Eu tenho total acesso às nossas finanças aqui de casa. Eu tenho um aplicativo. A gente não vai na mão muito. A gente vai mais por um aplicativo de celular mesmo. Tudo que entra, eu vejo e ele vê. Tudo que sai, eu vejo e ele vê. Eu tenho meu próprio cartão, ele tem o cartão dele. E a gente sempre conversa. Às vezes ele tá na loja, eu digo. E ele me liga e ele diz, eu vi tal coisa, tá tal preço. Será que... Eu digo, não, acho que a gente não precisa agora. Ou do mesmo jeito eu vi isso aqui, eu gostei tanto, mas o que tu acha? A gente é muito, muito amigo. Nessa parte é muito, assim, muito tranquila. Então, sobre o curso que eu tô fazendo o curso do meu irmão, então está sendo grátis, maravilhoso. A gente não tá pagando esse curso, mas a gente sempre conversou porque eu não terminei a faculdade. Eu saí, eu tava no terceiro semestre, quando eu abandonei o curso para poder casar e vir para cá. Mas antes de fazer tudo isso, eu sempre conversei com ele. Quando eu chegar lá, né, casar, se eu quiser continuar ou fazer algum estudo assim, você acha que é uma boa ideia? A gente conversou sobre isso, né? Se numa dessas conversas de que pode, não pode, que o outro pensa, a gente ia não dando certo. Mas aí o Senhor vai mudando, né, a nossa mente. Mas assim, se eu quiser voltar para o curso de nutrição, ele não vê problema se for online em casa, né? Claro que a gente não vai colocar alguém para cuidar do Benaya e ensinar a escola dele e eu ir trabalhar fora. Isso não vai acontecer, pelo menos aqui em casa, né? Então, eu não me sinto menosprezada, eu não me sinto mais baixa por causa que eu tô em casa, não. Pelo contrário, eu tô sempre procurando crescer de alguma forma, né? Então, na parte das finanças até agora, esse curso que eu estou fazendo é um curso de finanças, então esse é um jeito que eu estou podendo contribuir com as finanças daqui da nossa casa. Então eu estou estudando o curso e aí eu estou ajudando o Isaías. A gente pode separar dessa maneira, a gente pode investir nisso, nisso, nisso. Então ele está contribuindo com as finanças indo trabalhar fora e eu estou contribuindo, vendo esse curso e dando sugestões para ele e para ajudar com a divisão. Muito bom. Essa área de finanças, eu faço aconselhamento bíblico e eu tenho uma estatística que diz que é um dos motivos que mais levam casais a se separar. É finanças. Eu achei que eram outras coisas, mas não. Eu não lembro a porcentagem, mas era muito alto e o índice de divórcio por questão de finanças, porque o casal não concorda como gastar o dinheiro. Então, graças a Deus por essa amizade e pela forma como você tem, digamos que, procurado estudar para ajudá-lo, como uma auxiliadora que Deus concedeu a ele. A mulher, geralmente, Deus realmente nos colocou em posição de auxiliadora, porque a mulher tem um giro de 360 graus, assim. É incrível como a gente, o Benai é bem esperto, mas, no geral, quem tem filha primeiro e depois tem um menino, nota uma diferença muito grande. A percepção da menina. Claro que tem exceções, tem meninos brilhantes, assim, mas, no geral, a visão da mulher é sempre muito ampla, desde pequenininha. Então, isso faz com que, eu creio que foi algo que Deus nos concedeu como auxiliadora para ajudar o homem em diversas áreas. Finanças nem sempre foi um ponto que eu consegui enxergar também. Hoje, depois de já estar no ministério há 4 anos, comecei então a gerir as ofertas que vinham e tudo, então planejar, começar a pagar aluguel, a água, a energia, tudo isso sem ter um cônjuge, né? Não foi a vontade de Deus até o momento. Então, assim, eu tive que começar a me organizar. Eu lembro que um amigo meu me deu pelo menos umas diretrizes e aquilo naquele momento, eu não sei para que serviu. Só que um ano depois, foi que eu realmente comecei a colocar em prática, colocando numa planilha, anotando tudo, colocando desde as prioridades, dízimo, oferta. E aí eu vi que isso era tão bom, poder organizar as finanças. Então, assim, isso é algo precioso para desenvolver, para quem não faz isso, mesmo sendo solteira, se você
ganha, ou até um adolescente ganha uma mesada dos pais, se você sabe administrar esse pouquinho que você ganha, assim, pode ir longe. Eu conheço um pai que era matemático e ajudava os filhos nessa área. Pequenininhos, eles administravam assim R$ 2. Hoje, eles têm diversos patrimônios porque aprenderam cedo a administrar. E eu sei que, às vezes, no Brasil isso não é muito comum administrar, até porque às vezes a renda é tão pouca e os pais não visam ajudar os filhos nesse sentido. Mas é algo maravilhoso. Então, já falamos sobre quase todos os pontos que a gente tinha elencado para hoje. Talvez a última coisa que eu gostaria, e a gente realmente só tem 9 minutos ao todo, mas eu gostaria de usar para isso talvez só 4 minutos. A ideia de você falar um pouco sobre os cuidados consigo mesmo e projetos pessoais. Às vezes, algumas de nós, mesmo casadas, às vezes tem alguns sonhos. Vou dar um exemplo. Às vezes uma casada planeja ter um outro filho, planeja comprar uma casa. Tudo isso são projetos, são sonhos que precisam de organização para poder chegar lá. Eu tinha o sonho de escrever um livro, sabia que isso seria um sonho muito distante, e para alcançar esse sonho eu não sabia quantos anos eu iria gastar, mas comecei a rascunhar, escrever algumas coisas, e tendo isso em mente, eu comecei a cortar algumas coisas do meu tempo e investir nisso. Então, no final de 2 anos, eu estava com o livro pronto em mãos. Então, todas nós temos sonhos, temos projetos, e que para chegar a esse alvo, a gente tem que ter algumas renúncias, tem que ter organização e tudo. Então, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que, quanto à realização de meus sonhos, eu acho que primeiro tem que ser estabelecido se eu sou casada, o meu sonho precisa ser o sonho do meu marido. E o do meu marido precisa ser o meu sonho, né? A gente, desde o começo, eu tô batendo na mesma tecla, a gente tem que estar na mesma página. Se eu tenho o sonho de terminar o meu curso de nutrição, mas o Isaías não achar que é uma boa ideia agora, eu escolho se eu vou lutar contra isso, se eu vou batalhar contra a vontade dele, se eu vou fazer e criar uma contenda, uma briga debaixo do meu lar, ou se eu vou esperar no Senhor. Talvez aquele não era o tempo que Deus queria e ele usou o Isaías para dizer, talvez não é o tempo agora. Então, essa parte de sonhos e realização pessoal, né? A gente sempre tenta conversar um com o outro e saber se a gente realmente está na mesma página. E se a gente estiver na mesma página, a gente se apoia e o apoio aí vai fazer o outro chegar onde quer, né? Se o Senhor permitir. A gente ora um pelo outro e tenta se ajudar dessa forma. Não sei se eu respondi a pergunta direito. Sim, como prioridades como casal, né? Tem que ter os dois tá na mesma página. Uhum. Como tudo na vida, exige organização e diligência da nossa parte. Claro que temos uma liberdade cristã e como casal, cada casal vê o que é melhor. Às vezes alguns casais acham que é melhor os filhos dormirem em tal hora. O outro não, pode dormir mais tarde. Então essa liberdade que é administrada em cada família, que Deus permite isso sem nenhum problema, digamos assim. Então, acho que pode falar. Você tinha perguntado da parte de cuidados pessoais, que eu não respondi ainda. Sim. De coisas, né? O tempo que eu tiro pra mim. Então, eu acho que é muito importante a gente tirar um tempinho pra gente, fazer alguma coisa pra gente, porque, assim, principalmente eu, né, que fico em casa, já sou mãe, e as pessoas já olham assim, se eu fosse toda desarrumada, toda descuidada, já iam dizer, casou cedo, ficou mãe cedo, já tá acabada. Então, mas a Bíblia fala, né? O coração alegre aformoseia o rosto. Então, isso é bom, né? É bom você conversar com alguém que é joyful, que é alegre, que passa, né, tranquilidade do que alguém que tá sempre fechado e de cara feia. Então, não que a minha alegria tenha que estar nessas coisas, mas Deus também diz pra gente cuidar do nosso corpo, né? Pra ter uma boa aparência para outras pessoas. Como é que eu vou chegar pra falar
com alguém sobre ser mãe é maravilhoso, ou ser esposa é muito bom, esse é o plano de Deus, estando toda, né? Isso não vai motivar a pessoa aquilo. Então, É eu verdade. acho que isso é muito importante também. E aí eu sempre procuro fazer alguma coisa por mim. E todo dia eu faço, tento levantar, já vestir uma roupinha pro dia legal, passar alguma coisa no meu rosto. E isso já me dá um empurrãozinho para começar o meu dia, sabe? E depois que o Bené vai deitar, eu também sempre tenho minha rotina de pele. Alguma coisa assim pra, sei lá, sentir cuidada. Eu acho que isso é importante. Muito bom. Eu acho que é isso mesmo. É sabedoria isso. Uhum. E eu sempre penso que o interior ele é refletido no exterior. É igual como dizer que ama a Deus, mas odeia o próximo. São muito bonitas por dentro, mas assim, a ideia de esses cuidados com o externo são muito importantes. Com a higiene pessoal e com o cuidado, não sair descabelada por aí com a desculpa que eu tenho filho. Não, É, não precisa cair nisso. Dá para exato. ter, organizar seu tempo. Eu sei que não é fácil. Mas é por isso que é tão importante solteiras já desenvolverem bem hábitos, bons hábitos de administrar o tempo. Porque se você não consegue administrar hoje como solteira, como você vai conseguir lidar como casada? Né? Vai ter muitas dificuldades. Então é bom já ir ajustando os horários e organizando a agenda, digamos assim. Eu acho que a gente já pode passar para os nossos pós, finalmente, porque só temos 4 minutos e às vezes não dá para se despedir e tudo. Então, agradeço a sua disponibilidade de estar conosco e nos abençoar. Essa live, não sabemos o alcance dela, depois vai ser colocada no YouTube e tudo mais. Então, foi muito bom, foram muito boas as suas colocações. Creio Obrigada. que dá para dar aquela refletida e quem dá para ter algumas ideias de como melhorar a nossa agenda, seja solteira, casada, os princípios dá para crescer nessa questão de diligência, que é uma virtude. Também você poderia falar da sua página, do seu Instagram, mas também você tem um canal no YouTube, não é? Eu dei É, uma olhada em algumas coisas lá. tenho o Instagram, é Larissa Nichols, já dá pra ver por aí em algum lugar, eu É, acho. Larissa O YouTube Nichols. é o mesmo, Larissa Nichols, então eu tento falar, é um meio geral, né? Eu tento falar de cuidados. O tema é mais maternidade e cuidado, né? Maternidade não é só sobre a criança, é sobre a gente também. Então, a gente ter esse cuidado conosco e com o nosso bebê e rotina e tudo, eu acho que é isso mais que a página quer passar. E antes de fechar aí, eu queria só dizer uma coisa que eu poderia. Uma dica que eu poderia dar é organizar o seu dia antes de dormir. Ah, amanhã eu preciso fazer isso, isso, isso. Isso me ajuda muito. Priorizar as coisas, né? O que é que não posso deixar de fazer amanhã. E vai levando o seu dia com leveza. Prioriza as coisas, mas também não pira, né? Deus nos fez. Não somos capazes de fazer tudo, abraçar o mundo com as pernas e fazer tudo que a gente quer. Muita coisa, né? Muita informação, quer fazer tudo de uma vez. Mas Deus nos fez um ser dependente e limitado, justamente para que a nossa dependência dele aumente diariamente. Então, priorize, mas não pire. Todo mundo tem muito o que fazer, tem muitos afazeres, mas a gente tem duas opções, né? A gente pode fazer com murmuração, porque não deu certo, porque não consegui terminar, ou porque tem muito trabalho, ou a gente pode fazer com gratidão. Graças a Deus eu tô aqui em pé, eu tenho dois braços, eu posso fazer isso, eu tenho meu filho sem estar doente. Eu prefiro a segunda opção, né? Mas às vezes eu ainda caio Muito na bom. primeira, porque, enfim, eu sou ainda Perfeito, pecadora e necessitada da graça de Deus. Então, é isso. perfeito. Maravilhoso. E realmente é melhor viver no deserto do que em casa com mulher rixosa, né? Essa é a ideia mesmo. Muito bom, Larissa. Tem algumas pessoas que conseguem ser mais, ter uma agenda mais fechada. Outros não conseguem, até ficam mais e mais estressados. Vai de pessoa para pessoa, mas a ideia é sempre essa, diligência. Então só temos 20 segundos, o cronômetro já ligou ali. Obrigada Mas pela foi ótimo, foi mensagem. um prazer estar com você. E obrigada, Obrigada. pessoal, obrigada pela audiência. Foi muito proveitoso para mim, espero que tenha sido para vocês também. Mais uma vez, obrigada, Larissa. E até a Obrigada. próxima. A próxima vai ser na terça-feira, Pureza em Tempos de Pandemia, com a Larissa Ferraro.